A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer um versículo da Bíblia para a sua meditação. Um verso da Bíblia por dia. E o verso que eu quero trazer hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Quero falar no dia de hoje sobre o lago de fogo. Muita gente pensa que o inferno é o destino final das pessoas sem Deus. Mas, de acordo com a Bíblia, o destino final dessas pessoas será o lago de fogo. Note que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Então, vamos meditar quem é que vai para o lago de fogo. Queria ler Apocalipse 19, 20. Diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre será a besta e o falso profeta. Assim como existe uma trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma trindade satânica: o diabo, que é antideus, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é anti o Espírito de Deus. Então, quem vai inaugurar o lago de fogo, de acordo com Apocalipse 19, 20, é a besta, o anticristo, e o falso profeta. Esses dois foram lançados no lago vivo de ardente e fogo. Quem mais será lançado lá? Apocalipse, capítulo 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, quem vai inaugurar o lago de fogo será a besta, o falso profeta. Depois dos 1000 anos, o diabo é lançado também no lago de fogo. E de acordo com o verso que eu li, também a morte e o inferno é lançada lá. Olha o verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então vai a besta, vai o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno. E quem mais vai para o lago de fogo? Apocalipse 21, 8, nós temos uma grande lista de pessoas que irão para o lago de fogo. Eu creio que essa lista está aí para que você e eu tema ir para lá e tema a Deus, que pode lançar a nossa alma no lago de fogo. Veja a lista e se alguma coisa que nós nos encaixamos, nos arrependamos enquanto ainda é tempo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que eu e você não fosse para o lago de fogo, para que eu e você tivesse a vida eterna, para que eu e você fosse livre da condenação eterna. Olha a lista, Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aqui os tímidos, em algumas traduções, aparece também quanto aos medrosos. E aos incrédulos, a incredulidade é a pior coisa. E aos incrédulos, e aos abomináveis, os que praticam abominações, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha que lista grande: medrosos, tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores. O que é fornicação? Está vivendo com uma pessoa sem estar casada com ela. Feiticeiros, idólatras, mentirosos serão lançados no lago do fogo e enxofre. Verso 14, ainda verso 15 do Apocalipse 20, 15 diz:
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que o teu nome, o meu nome, possa estar escrito. Quando é que o nosso nome é escrito no livro da vida? Quando nós nos arrependemos, quando nós vamos a Jesus, quando nós pedimos, Senhor, entra no meu coração, na minha vida e escreve o meu nome no livro da vida. Há pelo menos 14 referências do que será lançado no lago de fogo. Primeiro, a besta, o anticristo. Segundo, o falso profeta. Terceiro, o diabo. O diabo irá para o lago de fogo. A morte também será lançada no lago de fogo. O inferno será lançado no lago de fogo, é o quinto. Sexto, os medrosos e tímidos. Sétimo, os incrédulos. Oitavo, os abomináveis. Nono, os homicidas. 10, os fornicadores. 11º, os feiticeiros. 12º, os idólatras. 13º, os mentirosos. 14º, aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Meu amigo, minha amiga, não vá para o lago de fogo. Tenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Deus te abençoe, a graça de Jesus seja com todos.